Olá, eu vou abrir um assunto que pode ser interessante para algumas pessoas. Teria sido interessante para mim se eu tivesse refletido sobre esse assunto alguns anos atrás, porque na minha avaliação hoje eu não fiz correto uma determinada coisa que eu vou dizer agora. Existe uma ideia de que quando nós estamos conscientes do momento presente, quando a atenção está realmente aqui e agora, há um fluir, né? Há um acontecer. Parece que, por exemplo, se eu estiver conversando com alguém, com presença, surge uma criatividade, uma espontaneidade. E eu vou acompanhando essa espontaneidade com a minha consciência, vai se desdobrando o acontecer. Isso é verdade, isso eu constato. Mas há alguns anos eu interpretei isso de uma maneira precipitada, equivocada. Eu fiz um curso de massagem, era uma massagem chamada Rebalancing. Fiz nos Estados Unidos, no Espaço do Osho, em Rajneeshpuram. Foram 3 meses de curso. Então haviam várias técnicas, várias manobras, bem completo o curso. E eu fiz, de acordo com as instruções, mas havia dentro de mim uma ideia. E aí que eu acho que ela era equivocada. Eu compartilho isso porque talvez alguém tenha uma ideia parecida com a que eu tive e pode não ser proveitosa essa ideia, construtiva essa ideia. A ideia que eu tive é, bom, na verdade, pouco importa essas técnicas, pouco importa as manobras, o processo, o objetivo dessa ou daquela manobra, da massagem como um todo. O que importa é eu estar presente no momento e deixar fluir. Porque quando isso acontece, o melhor desabrocha, o melhor flui a partir da presença. Esse foi o meu raciocínio. Então eu não levei muito a sério o curso. Eu fiz, mas eu não procurei realmente assimilar as técnicas e as manobras dependendo do objetivo. Aí eu cheguei no Brasil e comecei a trabalhar com isso. As técnicas, as manobras foram se perdendo, porque eu não sedimentei elas e eu passei a deixar com que o movimento da massagem, era uma massagem profunda, forte, eu deixei que isso fosse algo espontâneo, a partir da atentividade ao momento presente. De fato, era uma meditação para mim. Agora, a minha avaliação hoje é que em termos de efetividade da massagem, era bom ou não era bom? Para quem estava recebendo, o resultado da massagem era bom ou não era bom? Era uma meditação para mim. Eu estava conectado com a minha energia, mas faltou uma coisa. Eu não estava conectado com a energia da pessoa. A minha atenção estava apenas em mim, no meu fluir, e não na pessoa. E não tinha nenhum respaldo técnico para saber o que eu fazia quando eu percebia determinada coisa na pessoa. Na verdade, eu nem percebia nada, porque a minha atenção estava em mim. O erro foi achar que basta eu estar presente, permitir o fluir que emerge a partir da presença, que esse fluir é, de fato, o mais adequado para a situação. Nem sempre. Então eu não estou querendo dar uma regra, eu estou querendo levantar uma reflexão. Eu não sei se vocês já ouviram algumas histórias de mestres antigos. Eles falavam o seguinte:
Por exemplo, um mestre de arco e flecha, um mestre espiritual que usava o arco e flecha como uma ferramenta para despertar a presença da pessoa. Qual que era uma mensagem? Talvez vocês tenham ouvido. A mensagem era: aprenda ao máximo as técnicas. Também mestres que usavam a pintura, aprendam ao máximo as técnicas. Aprendam as técnicas. Entre o mais fundo possível nas técnicas. Depois que você tiver realmente introjetado as técnicas, aí abandone as técnicas. Aí deixe fluir. Mas antes, as pessoas tinham que aprender as técnicas em sua totalidade. Aí sim que esse fluir seria o mais adequado. Por exemplo, se uma pessoa acredita que estar presente é o suficiente para que ela tenha o seu melhor desempenho em qualquer coisa, então, por exemplo, se ela vai jogar um futebol, sei lá, ela vai jogar um futebol com um time bom, ela nunca jogou, ela não pode se fiar na sua presença para ter um bom desempenho. Ela teria necessidade de treinar, de aprender técnicas, de se preparar fisicamente. Então, o que eu estou querendo dizer? Que esse foi o meu erro básico. Não houve o cuidado na preparação técnica, na aprendizagem, no preparo físico, para só então eu poder deixar fluir com competência. Então, se esse cara ele vai jogar futebol achando que só a presença dele vai fazer um grande jogador, não vai. Ele precisa treinar. Eu me lembro também que isso achei estranho na época. Hoje eu entendo. Tinha uma secretária do Osho, ela era indiana, era secretária dos assuntos relacionados à Índia. Eu estou lembrando vagamente, eu acho que eu estou certo na minha lembrança, talvez não, mas vale como exemplo que realmente isso aconteceu. Eu não sei exatamente se foi com essa pessoa. 99% de chance que sim. Aí tinha essa secretária, inclusive ela faleceu já, ela tinha uma filha, inclusive eu já trabalhei uma mesa do lado da filha dela, e essa filha, ela ficava no espaço do Osho, no ashram do Osho. O Osho falou para essa menina, nessa moça na época, que ela saísse e estudasse, fizesse um estudo formal, completasse o seu ciclo de estudos. Então, a visão que eu captei foi que havia necessidade da moça se preparar do ponto de vista convencional para que ela pudesse prosseguir na vida posteriormente. Mas esse preparo convencional era uma base importante para o futuro da pessoa. Um exemplo aí, uma ilustração. Para mim, Osho é uma referência. Então, se você assistiu alguma fala dele, algum discurso dele, assistiu algum vídeo dele, você vê que ele fala espontaneamente. Mas você acha que isso veio do nada? Você acha que as ilustrações que ele dá, os comentários sobre aquela pessoa, aquele evento histórico, todas as circunstâncias, as ilustrações que ele faz, veio do nada? Você sabe quantos livros o Osho leu? 50 mil livros. Eu já passeei dentro da biblioteca do Osho. Eram corredores, né? Os corredores da casa dele tinham um teto alto e as estantes iam até o topo do teto, até chegar ao teto. Era muito livro, a gente caminhava, livros. Era a biblioteca dele, os livros que o Osho leu. Se ele fala sobre um filósofo tal, aquilo veio de uma leitura que ele fez. Não veio do nada. Então, ele usou a sua bagagem
de leitura que ele teve desde a infância para poder ilustrar a sua mensagem. Então, a grandeza de suas ilustrações veio em base de uma cultura imensa. É claro que o que ele transmitia era a sua experiência vivida. Se ele fala de iluminação, é a sua experiência. Mas a maneira como ele expressa, as ilustrações que ele dá, os exemplos que ele dá, veio de uma bagagem que requereu 50 mil livros de leitura. Eu vou dar um exemplo. Eu comentei 7 vídeos sobre aquele documentário Wild Wild Country, da Netflix. Então eu assisti 3 vezes o documentário, tomei nota de todos os pontos necessários que eu queria comentar e nesses 7 vídeos que eu comentei, eu tinha o que eu ia dizer na sequência. Nesse caso específico, se não houvesse esse preparo, esse cuidado, ter tomado notas dos pontos que precisavam ser ditos, você acha que eu iria me lembrar na hora? Eu iria deixar escapar muitas coisas. Dependendo do que se fala, é necessário o preparo. Então esse toque é para pessoas que têm o entendimento como eu tinha. Eu acho que é a minoria. A maioria prepara, perde toda a espontaneidade, não dá nenhum valor à presença na hora do desempenho, mas eu estou falando por uma minoria, as pessoas que valorizam a presença. Para essas pessoas eu peço que reflita, só a presença será que basta? Se você for jogar tênis e não treinar, não preparar, não aprender técnica, você acha que só a presença vai fazer você um bom jogador? Então, em algumas circunstâncias da vida, há necessidade das 2 asas, a asa da presença e a asa do conhecimento, para que o voo seja realmente produtivo, harmonioso, agradável e que te leve aonde que você quer ir. Até isso é interessante. Eu já peguei pessoas que ficam vagando. Eu não posso querer. Eu não posso ter uma direção. Eu me entrego ao fluxo. Será que ela não tem? No fundo, ela não está querendo esconder a sua intenção que já existe, apenas pela ideia de que ela não deveria ter? Não sei se isso funciona para você, se isso tem a ver para você. Para algumas pessoas, com certeza tem a ver.